Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, para que haja luz na sua vida, para que haja luz na sua vida, para que a sua vida venha se transformar numa fonte de luz. Essa é a minha oração por você. Muito mais do que simplesmente receber uma bênção. Nós queremos que você seja a própria bênção, para que essa bênção venha se multiplicar por esse mundo afora. Deus quer que você seja a própria bênção. Deus não quer que você seja uma pessoa buscadora de bênçãos. Ele quer que você seja a própria bênção. Mas para você ser a própria bênção, para nós sermos a própria bênção, é imprescindível que tenhamos a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só com a mente do Senhor Jesus nós seremos guiados aos pastos verdejantes. Só com a mente do Senhor Jesus Cristo nós teremos sabedoria para ajudar as pessoas leigas, os incautos, e despertar a fé inteligente das pessoas. Somente com a mente do Senhor Jesus, a pessoa persevera na sua fé até o fim, ela vai até o fim. Mas quando não se tem a mente do Senhor Jesus, é óbvio que tem a mente do mundo, o espírito do mundo, e consequentemente a pessoa erra, ela vai errar sempre, ela vai errar sempre, ela vai sempre dar com os burros na água, desculpa a expressão, e vai querer se justificar, e vai querer trazer um monte de alegações, por que ela está se conduzindo daquela forma. Ela vai se encher de razões que não justificam atitudes que ela está tomando. Por quê? Porque não tem a mente do Senhor Jesus. Então, por exemplo, para ser mais objetivo, mais claro, uma pessoa diz que é batizada com o Espírito Santo. Aí você pergunta: você foi batizado com o Espírito Santo? Fui. Como é que você sabe, como é que você tem certeza de que foi batizado com o Espírito Santo? Ah, porque eu falo em línguas. Eu até canto em línguas. E aí, a pessoa que ouve aquela criatura falando assim, acredita que ela foi batizada com o Espírito Santo. Só que os demônios também falam em línguas. Eu lembro que logo no início da igreja, 44 anos atrás, logo no início da igreja, tinha uma senhora, ela manifestava demônio, mas bravo. Sabe a pessoa que fica endemoniada, manifestada, uma semana, ela ficava manifestada uma semana, mas ela se comportava como uma pessoa normal. Mas o semblante dela, a fisionomia dela, as atitudes dela, os pensamentos dela, não batiam com o que ela dizia ter sido batizada com o Espírito Santo, mas ela era endemoniada. E eu lembro, como se fosse hoje, uma ocasião, numa dessas manifestações que ela manifestou feio, eu aí mandei o demônio
Nunca me esqueço do nome dele, chamava-se Caboclo Lírio. Aí eu falei, Caboclo Lírio, em nome do Senhor Jesus, cante aí como você cantou para enganar e iludir as pessoas, inclusive o marido, as filhas. E ele cantou. Quer dizer, através dela, ela cantou assim uma música aparentemente gloriosa, linda, maravilhosa. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto, porque ela cantava algo assim extremamente bonito para os ouvidos carnais aplaudirem. Se ela estivesse numa igreja tradicional, ela com certeza iria ser colocada no coral para cantar. Mas quando nós mandamos manifestar o chefe que estava no corpo dela, o chefe daquele caboclo lírio, então manifestou-se um tranca-rua, e aí nós fizemos o trabalho. Então, dentro das igrejas, existem muitas pessoas que têm espíritos imundos e falam em línguas, cantam e até profetizam. E as pessoas pensam que é de Deus. E eu lembro também que há alguns anos atrás eu conheci uma pessoa muito importante no nosso meio, que você deve conhecer também, e aquela pessoa, ela se casou, uma celebridade, ela se casou, o primeiro casamento dela foi feito na base de uma profecia dentro da igreja, onde ela frequentava. Aí o espírito imundo falou para ela, olha, isso aí é o que o seu marido, você tem que casar com ele. E ela casou. Mesmo sendo uma celebridade inteligente, uma pessoa que tinha um conhecimento, ainda assim ela se casou. A vida dela foi um inferno depois que ela se casou. E ela mesma falou comigo. Ela mesma falou comigo. Então, o espírito do mundo, quando a pessoa não tem a mente do Senhor Jesus, ela é enganada, ela é iludida. Ela é iludida com os feitos, com as maravilhas, entre aspas, do trabalho, por exemplo, evangelístico. Porque quem iria dizer que aquela mulher profeta era do diabo, ou tinha a mente do diabo, a mente de um demônio? Quem? Ninguém, porque ela era respeitadíssima, aquela profeta, respeitadíssima na comunidade. Todo mundo ouvia a voz daquela mulher, supostamente de Deus. Então, o que mais existe nesse mundo, em todos os lugares, são pessoas imbuídas com a mente do diabo, e a mente do diabo, a Bíblia fala isso, que o diabo se faz passar por anjo de luz. E se você não tiver a mente do Senhor Jesus, você não vai identificá-lo. Você não vai reparar que aquilo ali é um espírito imundo. Então não pense, minha amiga, meu amigo, não pense que porque a pessoa prega o evangelho, que ela é cheia do Espírito Santo. Não pense que porque a pessoa manda o demônio embora, tem autoridade sobre o demônio, que ela é de Deus, que ela tem a mente de Cristo. Não pense que porque a pessoa curou os enfermos, libertou, encheu a igreja, superlotou a igreja, fez um trabalho assim emocionante, que ela é de Deus. Não, não necessariamente. Jesus fala isso. Jesus fala isso lá no texto sagrado. Ele diz, naquele dia, onde dizer-me, mas Senhor, nós curamos em teu nome,
nós profetizamos em teu nome, nós pregamos o evangelho do reino em teu nome. E Jesus disse: então lhes direi, apartai-vos de mim, vós, para o fogo eterno, filhos do diabo. Então, amiga e amigo, você que está me ouvindo nesse momento, caia na real, caia na realidade. A fé inteligente avalia, a fé inteligente pesa, a fé inteligente procura bater as coisas espirituais com as coisas espirituais. Tem as coisas espirituais dos demônios e tem as coisas espirituais de Deus. O apóstolo Paulo fala isso no texto. Quando a pessoa tem a mente de Cristo, ela discerne se aqueles espíritos ou aquele espírito é de Deus ou é do diabo. Porque Deus tem nos dado o espírito de sabedoria. O Espírito Santo é o espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento. Então, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela não se deixa enganar, ela não se deixa iludir, porque se ela se deixa levar por aquele espírito enganador, o espírito enganador parece ser de Deus, ele tem a forma, um jeito, ele é transvestido de luz, digamos assim, que é o que a Bíblia diz, que o diabo se faz passar por um anjo de luz, para enganar os incautos. Incautos são aquelas pessoas que não pensam, que não raciocinam, que tomam atitude de acordo com o coração. Veja, o Espírito Santo é o espírito de sabedoria. E você deve provar, por exemplo, o meu espírito. É isso mesmo. Você tem que provar, comprovar o que eu prego, o que eu ensino, o que eu oriento, de acordo com a palavra de Deus. Porque eu fazia isso quando me converti. Não é porque o bispo da minha igreja falava o que eu acreditava. Não, eu ia conferir no texto sagrado se batia aquilo que ele falava com aquilo que estava escrito. Então eu analisava, avaliava. E eu tenho experiências para falar para você sobre esse aspecto. E ele deu um furo naquela altura, com uma doutrina falsa, mesmo sendo que era um homem aparentemente cheio do Espírito Santo. Mas ele deu um furo. Mas isso é outra coisa. O que eu quero que você saiba é que você tem que conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Por exemplo, você deve pesar o meu espírito. Você deve avaliar as minhas palavras. Você deve conferir o que eu falo de acordo com o que está escrito. É isso mesmo. E ver se bate. É claro que se você não tem a mente do Senhor Jesus, você pode não entender o que eu estou falando. Isso é claro, você pode até nem entender. Mas você há de convir que se o que eu falo confere com o que está escrito na palavra de Deus, você não precisa ser nem espiritual para saber que eu estou falando a verdade. Então, você não pode, de forma nenhuma, sustentar a sua fé na palavra do pastor, do bispo, de uma pessoa qualquer, de um ser humano qualquer. Você tem que sustentar a sua fé na palavra de Deus. Isso que nós chamamos de fé inteligente. Se você não aplicar a sua fé na palavra de Deus, você vai se arrebentar. Pode você ser dizimista, ofertante, pode você fazer o que você quiser, pode ser boazinha, pode evangelizar, pode ser obreira, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser lá o que for, não interessa. Se você não tiver a mente do Senhor Jesus, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. E não é fácil você discernir
o espírito enganador. Não é fácil. Eu fui vítima desse espírito, porque muitos pastores entraram na igreja, muitos foram feitos pastores, quando chegaram, vieram com as suas vidas estragadas. Ninguém chegou na Igreja Universal numa boa. Não. Mas foram instruídos, orientados, foram libertados, aparentemente receberam a mente do Senhor Jesus, mas só depois de 20 anos, 30 anos, que o sujeito deixa a obra, abandona a obra, que a gente vê que a gente deu um furo, que a gente introduziu no meio do clero, no meio dos pastores, um homem, uma pessoa que aparentemente era de Deus e não era. Não era. Mas o bispo, como é que a gente vai fazer? Você não vai fazer nada. Você vai crer na palavra de Deus e não na palavra do pastor, do bispo, quem quer que seja. Jesus disse assim, preste atenção. Talvez você pergunte assim, mas o bispo, como é que eu vou saber se aquele pastor que está na minha igreja é de Deus ou não é de Deus? Primeiro, eu já estou falando, já disse, você tem que conferir o que ele diz com aquilo que está escrito. É a primeira coisa. Confere. Então, vá seguindo a palavra dele, mas não desvie a sua atenção jamais da palavra de Deus. Porque se você deixar de olhar a palavra de Deus e começar a dar ouvidos para aquele homem que fala coisas que não batem com as coisas de Deus, você vai errar. Você vai errar, você vai falhar e você vai se arrebentar. Você entende o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo? Jesus disse assim, preste atenção, você sabe disso. Ele disse que Jesus falou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é digno, é apto para entrar no reino de Deus. Isso é muito forte. Isso é extremamente forte, isso é gloriosamente forte, poderoso. Aleluia. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado esse discernimento. Então, quando uma pessoa caminha conosco 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 44 anos, mas no final dos 44 anos, antes de fazermos 44 anos de igreja, aí ela abre mão do trabalho, abre mão da sua missão de levar o evangelho às pessoas. Então, você há de convir que a inteligência humana, quando se reporta a palavra de Deus, quando dê a palavra de Deus, vai entender que aquela pessoa, ela foi chamada, mas não foi escolhida. Ninguém que, tendo posto mão ao arado e olha para trás, é apto, é digno do reino de Deus. Quer dizer, não pode entrar. Ninguém. Não tem mais, não tem menos, mas fez tantas boas obras, não interessa. Não foi até o fim, não vai vencer. Não vence de jeito nenhum. Então você conhece os que vencem pela perseverança, pela continuidade. É como casamento. Como é que você vai saber que o seu marido é a pessoa certa para você? Se é uma pessoa de Deus para você? Ou se a sua esposa é uma mulher certa para você? Quando você vê as atitudes dele ou dela, o caráter dele ou dela, quando você, ao longo da vida, da sua convivência com ele, com ela, você verifica, você confere que é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de palavra, honra a sua palavra. Porque é como o seu Satiro disse no seu testemunho. Ele disse: bispo,
Quando eu resolvi a fazer a obra de Deus, ser obreiro, a minha mulher e a minha filha se voltaram contra mim, dizendo: você é um analfabeto, você não sabe falar, como é que você vai ser obreiro? Então eu respondi para elas: olha, mesmo incrédulo, eu sempre honrei a minha palavra com as pessoas. Não vou honrar a minha palavra com o meu Deus? E se Ele não me quiser, Ele mesmo vai me tirar. Mas eu vou continuar. E Ele está hoje 40 anos conosco, até hoje, fiel, leal, 96 anos. Então, você verifica a mente de Jesus na conduta das pessoas, não nos seus feitos. Conduta que quer dizer caráter, na sua maneira de ser, verdadeiro, transparente, sincero, honesto. É assim que você avalia o homem de Deus, a mulher de Deus. Você avalia pesando as suas atitudes. Pesando as suas atitudes. Eu sou, por exemplo, nós vamos fazer 50 anos de casado. Eu não sou casado com a Esther simplesmente porque eu sou pastor. Não, eu sou casado porque eu a amo hoje, mais do que eu a amava no início. Eu continuo amando, porque ela foi o presente de Deus para mim. Da mesma forma, ela me ama porque eu sou o presente de Deus para ela. É assim que a gente se vê. Então, nós somos transparentes um com o outro. Justamente por quê? Porque a nossa mente é uma só, é a mente do Senhor Jesus. Então nós somos felizes, e é isso que tem que acontecer com você. Como quando você tem a mente do Senhor Jesus, você é um com Ele. A Bíblia fala sobre isso. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo fala sobre isso. Então nós verificamos, conferimos que quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela tem o caráter do Senhor Jesus, ela tem os pensamentos do Senhor Jesus, ela quer o que o Senhor Jesus quer, ela quer fazer vontade do Senhor Jesus, porque os pensamentos dela são dirigidos, guiados pelo mesmo Espírito que guiou Jesus quando estava aqui na terra. Então, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela tem a garantia, o selo de Deus, a marca de Deus. Existe a marca do diabo, que é a pessoa descarada, mas existe a marca de Deus, que é a pessoa que tem o caráter de Deus. Quem tem a mente do Senhor Jesus, quer agradar ao seu Pai, o eterno Pai. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. E é bacana, eu vou dizer para você, é muito legal, que coisa maravilhosa. Jesus nos ama tanto, Ele ama tanto os seus servos, Ele ama tanto, mas tanto, que para conservá-los vitoriosos, conservá-los na fé que Ele experimentou, que Ele vivenciou, nas lutas que Ele vivenciou e venceu, então Ele enviou o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito que dirigiu Jesus, que o fez forte ao ponto de vencer o próprio Satanás, ao ponto de vencer a própria carne, ao ponto de vencer o próprio coração, ao ponto de vencer tudo, vencer o mundo, e poder ser o sacrifício vivo e perfeito para Deus. Então, Jesus, para conservar a nossa vida, a nossa salvação e o nosso serviço, Ele nos dá a mente
que o guiou durante toda a sua vida. Então, quando nós temos a mente do Senhor Jesus, nós somos perseverantes, nós enfrentamos lutas, sim, nós enfrentamos desafios, sim, mas nós temos a mente do Senhor Jesus que nos guia. E quando erramos, e quando falhamos, imediatamente o Espírito Santo aponta. Ó, está errado. Isso não é certo. Isso não é justo. Isso não é justo. Então, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela é humilde, ela aceita, ela se submete à palavra de Deus, ela se submete ao Espírito Santo, ela se submete aos pensamentos de Deus como uma criança. Amiga e amigo, se a pessoa não tem a mente do Senhor Jesus, essa pessoa está frita. Não interessa se ela tem uma igreja com 1 bilhão de pessoas, não interessa. Cedo ou tarde, ela vai cair, vai esmorecer, ela vai desanimar. Ela não consegue perseverar até o fim. Ela vai até um certo ponto. A caminhada dela pode ser longa. Ela fez uma caminhada longa, mas faltou, digamos assim, faltou 1 quilômetro, digamos. Faltou 1 metro para chegar, para chegar lá, e ela desistiu a 1 metro de distância do seu alvo. Ela não foi aprovada. Ela não tinha a mente do Senhor Jesus, porque é o que Jesus disse e cobra da gente, e Ele não cobra nada de nós que não possamos atendê-lo. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela persevera até o fim. Aí, você pergunta aí lá, ô bispo, me diga uma coisa, eu caí em tentação, eu errei, eu falhei, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, ninguém é perfeito. E Deus não está procurando perfeição, porque como que vai achar perfeição em pessoas humanas, cheias, que somos vasos de barro? Mas Deus vê a sinceridade, Deus vê o caráter, porque é como eu já falei várias vezes, há pessoas que estão na igreja há anos, não andam no pecado, não vivem no pecado, são pessoas corretas, mas elas não têm a mente do Senhor Jesus. Mesmo assim, elas permanecem ali no cultivo da sua fé, digamos assim. E há aquelas pessoas que se convertem ou que se entregam dentro de uma prisão, tem um encontro com Deus dentro da prisão e se entregam, bandidos, assassinos. Eu lembro de uma jovem que era menina de programa, e ela, na hora que ela estava lá fazendo programa com o rapaz, ela dizia, ela pensava, o corpo dela estava lá sendo usado, mas o pensamento dela dizia assim, meu Deus, não é isso que eu quero. O senhor sabe que se eu pudesse, eu não teria essa vida. Eu estou aqui porque eu tenho que comer. Eu estou aqui porque eu tenho que alimentar meu filho, minha filha. Eu estou aqui por causa de uma necessidade. Me tira dessa vida. Abre uma porta para mim. E a oração dela foi ouvida naquele momento que ela estava lá sendo usada. Quer dizer, Deus é justo, perfeitamente justo. Ele não procura a perfeição em nós, porque isso é impossível, nós não somos perfeitos. Mas Ele capacita os imperfeitos. Ele dá condições aos imperfeitos para serem perfeitos aos seus olhos, aos olhos dele, não aos olhos dos outros. Então, minha amiga e meu amigo, essa criatura, essa moça, ela foi salva,
ela foi liberta, ela teve a mente do Senhor Jesus, ela constituiu família, hoje vive uma vida de paz consigo mesmo, sobretudo com Deus, por causa da sua fé sincera, pura, na palavra de Deus. Então, é como o apóstolo Paulo diz aqui no texto, ele diz assim, quando a pessoa diz, mas a igreja foi injusta, a igreja, ninguém fala o que o sujeito fez, o que ela fez. O que não tem a mente de Cristo tem a mente do engano, a mente do espírito desse mundo. Então procura enganar, iludir, paparicar as pessoas, ganhar adeptos, ganhar a simpatia das pessoas. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala com respeito às pessoas que têm a mente do Senhor Jesus e aquelas que não têm a mente do Senhor Jesus. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quer dizer, quem nos separará do Senhor Jesus Cristo? A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Aí ele diz, como está escrito, por amor de ti, você só pode amar a Deus se tiver a mente de Deus. Se você não tiver a mente de Deus, você não consegue amar a Deus. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Assim é a pessoa que tem a mente do Senhor Jesus. Ela não está nem aí para essa porcaria de mundo. Ela não está nem aí para a porcaria de sociedade que nós vivemos. Ela não está nem aí para a porcaria de sucesso, de vaidade, de riqueza, de glória. Ela não está nem aí para as coisas desse mundo. Ela quer agradar o seu Senhor porque ela tem a mente do Senhor Jesus. Mas ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele, nós somos mais do que vencedores, por aquele, pelo Senhor Jesus, que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha só, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando uma pessoa deixa a obra de Deus, deixa o altar e diz assim, cansei de ser humilhado, cansei de ser injustiçado, cansei de ser odiado, cansei de ser mal falado ou criticado, cansei. É porque essa criatura, a mente dela não é do Senhor Jesus. Ela cansou de quê? Ela cansou das tribulações? Mas as tribulações não cansam. As tribulações vêm, as tribulações vão. Eu já passei por muitas tribulações e até hoje passo, mas elas não me cansam, não, elas não me fazem desistir jamais, porque eu não sou uma pessoa que tem depressão. Quando a pessoa tem a depressão, então ela pensa em se matar, desistir da vida. Mas quem tem a mente do Senhor Jesus, persevera, luta, continua. Com marido, sem marido, com mulher ou sem mulher, com família ou sem família, odiado ou não, não interessa. Ela permanece porque ela tem a mente de Deus. Ela tem o caráter de Deus. Entendeu, minha amiga? Entendeu? Por isso que a gente tem feito campanhas permanentes para que você receba o Espírito Santo. Porque só quando você recebe a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, ter a mente do Senhor Jesus é ter a mente do Espírito Santo, é a mente de Deus.
E quando você recebe a mente de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, então não são as línguas estranhas que vão mostrar que você é de Deus, não. Você vai mostrar que é de Deus pela luz que vai emanar de você, o seu caráter, a sua palavra de honra, o seu jeito de ser. Então, se você é uma pessoa, uma mulher que tem a mente do Senhor Jesus, você vai querer mostrar o seu corpo, vai querer mostrar as suas linhas, você vai querer mostrar a sua beleza para os outros? Não, você vai se preservar, porque você entende que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, você cuida dele para Deus, não é para os homens, não é para a sociedade, não é para as redes sociais. Você cuida do seu corpo para Deus e você vive uma vida pautada na simplicidade do caráter de Deus. Entendeu? Você está compreendendo, meu amigo, minha amiga? Quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela não é dada, não é serva, não é refém das suas vaidades, ou das vaidades que tem esse mundo, da moda. Ela vive uma vida pautada na integridade, na honra da sua palavra. E ela não tem que se esforçar, fazer uma força desgraçada para ter uma conduta certa, não. A mente dela é a mente do Senhor Jesus. E ela naturalmente dá os seus frutos, sem forçar a barra, sem contrariar o seu ser, porque a mente dela é a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem aí o jejum de Daniel, a partir do dia 1º de agosto, e quem quiser receber a mente do Senhor Jesus, ou o batismo com o Espírito Santo, ou o selo de Deus, ou a marca do Senhor Jesus, quem quiser, então vai se excluir das sociedades, das informações seculares e vai mergulhar a sua mente, o seu espírito, o seu intelecto apenas dentro do contexto da palavra de Deus. Seus pensamentos vão ficar na palavra de Deus. Esse é um jejum que nós vamos explicar mais tarde. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus, com essa luz, com essa iluminação, com esse pensamento. Você pode ler esse texto que eu acabei de ler agora em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. E com respeito à palavra que Jesus disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto, está em condições para o reino de Deus. Você pode ler em Lucas capítulo 9 e versículo 62. Eu vou deixar aqui gravado para que você possa meditar nessa palavra. Ninguém que lança a mão ao arado, não é só ser obreiro, obreira, pastora ou bispo, seja lá o que for, não. É a sua vida pessoal. Se você olha para trás, começa a observar para onde vai o mundo e querer aderir a esse mundo, aos caprichos do mundo, então você está olhando para trás. Você não é digno ou apto para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é tomado por violência. Você tem que se violentar dia após dia após dia. Se violentar dia após dia, é o que Paulo falou aqui. Todos os dias nós somos levados, como que levados para o matador. Nós morremos para Jesus.
Morremos pelo nosso Senhor Jesus. Ele morreu por nós, nós também morremos por Ele. Dia após dia após dia. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.